fenômeno se manifesta como lugar, o que seria? Todas essas essências, eles expressam coisas muito variadas, né? E seria muito leviano a gente tentar fechar muito. Mas a gente pode pensar em alguns elementos ou aspectos que constituem eles, né? Então, por exemplo, o lugar, ele expressa exatamente essa imersão ou essa manifestação de relações de envolvimento, de proximidade e distância, de afetos, né? E aí sempre quando eu estou falando essas coisas, a gente está pensando que afeto não é positivo, né? Os afetos, eles atraem ou repulsam, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não é tão dicotômico. Mas eles se referem muito a essa circunstância própria da nossa própria existência. Por isso que ele é muito irrupção, né? Quer dizer, é a maneira como a gente vive essa cidade, por exemplo, né? Então, o lugar, ele não é simplesmente aquele sítio que a gente localiza. Aqui nós estamos na Casa da Glória, né? Ele é um lugar? É um lugar. Mas o que faz dele um lugar é exatamente a maneira como, em relação, ele aparece a nós. E ele significa na nossa vida, né? O mesmo a gente pode falar da paisagem, né? Que ela é uma maneira própria como essa relação homem-terra se manifesta, né? Nessa maneira como a gente vive o mundo, né? Então, a gente é muito acostumado na geografia a pensar a paisagem do ponto de vista visual, mas se a gente entende que a paisagem é essa forma de ser lançado nesse mundo que a gente vive, ela é sinestésica, né? Ela envolve todas as dimensões dos sentidos, né? E não apenas uma dimensão, seja ela sonora, tátil ou qualquer outra, porque ela está no campo do sentir fundamentalmente, né? Então, quando a gente fala paisagem de Diamantina, isso faz muito sentido a partir de como, na relação aqui, nessa nossa experiência dessa cidade, a cidade, a gente apreende a cidade nessa experiência. E essa apreensão, ela envolve todos os nossos sentidos, não é só a visão, né? Bom, em Diamantina, a gente sente muito no tato do caminhar, né? A gente pensa tato só com a mão, mas o tato do caminhar é fundamental em como a gente aprende a paisagem de Diamantina, por exemplo, né? Só para dar um outro exemplo, né? A gente pode pensar também na ideia de território, que muitas vezes a geografia associa excessivamente, ou de uma forma muito simplificada, apenas a ideia de poder. Mas território, ele envolve, se a gente ampliar essa ideia de poder, eu acho que poder é fundamental de fato para pensar território. Mas a gente pode ampliar essa ideia de poder e pensar muito mais na apropriação, né? Eu acho que a ideia de apropriação, ela incorpora várias formas de poder e os processos de como a gente se apropria e até como a gente disputa, às vezes, essa apropriação e se sobrepõe, né? A gente pode se apropriar pelo afeto, a gente pode se apropriar pelo conhecimento, a gente pode se apropriar como Estado-nação com a imposição de uma ordem territorial. Mas se a gente pensa em termos de essência, a gente pode pensar esse sentido territorial de uma forma mais ampliada, que envolve, fundado novamente nessa articulação homem-terra, né? O ser humano-terra. E faltou região, né? Faltou região. Região, se a gente pensar a partir da geograficidade, ela envolve o jogo identidade-diferença, por exemplo, né? A definição clássica de região, que na verdade remonta a Heródoto, mas que o Hartshorne, né, um geógrafo estadunidense fundamental do início do século XX, voltou com essa ideia. Região está muito ligada à diferenciação de áreas, ou seja, ao reconhecimento de que a superfície terrestre, ou a realidade geográfica, se a gente quiser ser fiel ao conceito do Dardel, ela é
diversa, mas ao mesmo tempo ela também tem identidades. Então esse jogo entre identidade e diferença, ele, na minha concepção, está no cerne daquilo que a gente pode entender por região. E aí o que forma uma região? Exatamente esse sentido, essa identidade que é feita não só no que é o mesmo, ou seja, o que é igual a mim, mas em relação ao outro que é diferente de mim, né? E isso é muito interessante para a gente pensar atualmente nas questões que a geografia contemporânea tem que enfrentar. O espaço também é considerado uma categoria importante da geografia, mas a gente tem, me parece, um movimento na geografia humanista de trabalhar com outras essências espaciais, inclusive uma proposta do professor Werther Rose, desafiadora, que diz para os geógrafos abandonar o espaço e abraçarem a ideia de mundo. Você pode explorar isso um pouco? Eu acho que a gente vai perguntar isso para eles poderem explorar isso, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente não falou é que a base para Dardel propor essa ideia de geograficidade isso leva ele a também compreender o espaço geográfico de outra maneira. E ele faz uma contraposição entre o espaço geométrico, que seria ligado a essa preocupação mais matemática da superfície terrestre, das posições mais no sentido absoluto, e o espaço geográfico, que como é baseado nas experiências e no vivido, né? Ou seja, na própria trajetória que as pessoas e os entes geográficos desenvolvem ao longo da sua vida, ele é sempre relativo e relacional, ou seja, sempre significado. Então, as posições, elas não são absolutas, mas elas são construídas pelas próprias relações. E é por isso que a gente chega, e hoje outras filosofias também falam isso, que o espaço se move. O espaço não está fixo, né? Porque não é só o tempo que é dinâmico, o espaço também é dinâmico. E isso anima toda essa geografia. Essa questão do mundo, que o Werther colocou muito bem, é uma provocação da gente pensar o quanto que o conceito de espaço, historicamente, ele está ligado a essa perspectiva do espaço geométrico e a uma certa abstração do que é a realidade geográfica. E aí, mesmo considerando, por exemplo, essa reformulação do Dardel, né, pensar espaço geográfico, outras perspectivas pensar espaço geográfico, né, se a gente não deveria olhar mais para o mundo. Por quê? Porque mundo, compreendido a partir da fenomenologia, ele é justamente o horizonte de sentido humano, o horizonte de sentido construído culturalmente, socialmente. Então, quando a gente pensa no que uma geografia humanista, fenomenológica está preocupada, que essa dimensão ou essa perspectiva do espaço experiencial, do espaço vivido e, sobretudo, os significados que as coisas têm e como elas se apresentam a nós, mundo, ele é muito pertinente, ele é muito interessante para a gente, digamos assim, correr menos risco de reduzir a realidade geográfica à sua manifestação espacial extensiva, ou seja, na superfície, né? Na disposição das coisas no sentido absoluto. Porém, eu diria, complementando essa provocação do Werther, que só faz sentido a gente pensar em mundo geograficamente se a gente pensar na relação terra-mundo, né? Porque o mundo ele se constitui na Terra. E é na relação, ou no embate terra-mundo, que a realidade geográfica se constitui. E aí a gente volta àquilo que a gente falou no início, que é a centralidade da concepção de geograficidade para uma geografia que não seja cindida, uma geografia que não seja separada entre aspectos físicos e humanos, né? Mas que seja uma geografia só, exatamente essa relação terra-mundo, porque a gente não está só no mundo social, né? Esse mundo social só faz sentido nessa condição terrena, terrestre, que é a nossa própria condição humana. E é aí que a geografia dardeliana e essa geografia humanista fenomenológica busca fundamentar suas bases de compreensão.
Professor Eduardo, muitíssimo obrigada. Uma honra receber você aqui de Mantinho. Eu que agradeço. Pessoal, então, esse foi mais um vídeo do canal Descomplicado. Foi um prazer estar com vocês aí de novo.